Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje a nossa convidada aqui do Café com Política é a deputada federal Duda Salabert. Deputada, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, sou fã desse espaço, sempre muito bom voltar a Contagem. Eu que morei em Contagem aqui, parte da minha adolescência, e tenho grandes lembranças daqui. Deputada, eu queria começar perguntando um balanço. A gente está terminando, né, esse ano de 2025. Qual que é o balanço que a senhora faz aí desse ano legislativo, né? A gente teve cassação, teve votação aí de PL da dosimetria, a gente teve disputa ali entre legislativo e executivo. Na sua avaliação, foi um ano ali de mais avanços ou retrocessos? Então, a Câmara dos Deputados mostra como o Tiririca sempre esteve errado, porque ele fez aquele jargão, pior que tá, não fica, e ano após ano, legislatura após legislatura, vai piorando o cenário da Câmara dos Deputados e a política brasileira. Hoje é o último dia, a Câmara vai entrar em recesso. Uma vitória para o povo brasileiro. Eu acho que a maior vitória que o Brasil teve é a Câmara dos Deputados estar em recesso, porque a gente vai ter certeza que em esse final de dezembro, janeiro e comecinho de fevereiro, nenhum direito do cidadão vai ser retirado. Nenhuma legislação vai ser afrouxada. Então, o balanço vai ser muito ruim e ainda bem, nós temos que comemorar, vai ter uma festa hoje no nosso gabinete, uma confraternização, a gente vai confraternizar. Um dos pontos é esse, que estamos de férias, estamos de recesso, melhor dizendo, nenhum direito vai ser retirado. Pensa, PEC da dosimetria, na verdade, dosimetria não tem nada, porque é anistia. Teve a flexibilização da legislação ambiental, com pele da devastação. Teve também a PEC da blindagem, que foi uma vergonha. Então, assim, o que nós conseguimos de votar positivo esse ano? Foi a redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Mas isso só foi votado, era para ser votado há muito tempo antes, mas a ultradireita sentou em cima desse projeto, tentou ao máximo barrar esse projeto para sangrar o governo. Então, até essa vitória que nós tivemos, foi a única do ano, é uma vitória com gosto de derrota, porque já era para ter sido aprovado um direito básico, que é zerar o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Algumas pautas, né, como a segurança, a PEC da segurança, ficaram de fora. A senhora acredita que ano que vem vai ter espaço? Acredito que sim. E tem um tema que é bastante complicado para o ano que vem, que o Hugo Mota já colocou como um dos tópicos a ser discutidos da política do ano que vem, que é a reforma administrativa, que vai ser mais um ataque aos trabalhadores, que na verdade vai fechar um ciclo de ataque aos trabalhadores. Então vale a pena retomar. Nós tivemos a reforma da Previdência, que retirou o direito à aposentadoria, né, trabalhar até a morte virou política de Estado no Brasil. Depois da reforma da Previdência, teve a reforma trabalhista, que não aumentou a quantidade de emprego, na verdade, precarizou a situação de emprego no Brasil e abriu espaço para a uberização do trabalho, que a gente vê hoje. E agora vai vir a reforma administrativa, que vai atacar diretamente os servidores públicos, para uberizar mais ainda o trabalho. E é um ataque ao SUS, à educação, aos professores, ou seja, os servidores públicos. E vai continuar blindado os grandes salários, vai continuar blindado os juízes. Na verdade, é um ataque aos servidores públicos da base, para abrir espaço mais ainda à uberização do serviço e, na verdade, prejudicar o trabalho, o serviço oferecido. Porque quando você vai ao SUS, quem te atende são servidores públicos. Quando seu filho é matriculado na escola, são servidores públicos, são os professores. Então, ataque direto à saúde, à educação, e o Hugo Mota colocou como pauta central do ano que vem. Então, acho que a gente tem que mobilizar bastante para que esse projeto não seja votado. Nós conseguimos frear a reforma administrativa na época do governo Bolsonaro, mas está de novo para ser colocado em pauta, e eu acho que exige mobilização e organização dos trabalhadores e de todo mundo, porque não é uma pauta só dos trabalhadores. Serviço público de qualidade significa entrega para a sociedade, a gente não pode precarizar isso. Deputada, a senhora mencionou aí o presidente da Câmara, Hugo Mota. Qual que é a avaliação que a senhora tem feito da gestão dele? O Mota é fraquíssimo, fraquíssimo. A gente chegou ao ponto, olha o absurdo, chegou ao ponto de que os deputados na Câmara estão levantando a placa Volta Lira. Todo mundo sabe que o Lira foi uma desgraça para o Brasil, pelos projetos que colocou em pauta, pelas negociações escusas, por colocar o Centrão no protagonismo. E agora, o Hugo Mota piora esse cenário por falta de pulso firme,
Você viu, a ultradireita ocupou a mesa da Câmara e ficou lá por dias e ficou chantageando para votar a anistia. E Hugo Mota não teve pulso firme para segurar a anistia e cede para a ultradireita e vai cedendo para todo mundo que grita mais alto. Hoje o que a gente vê na Câmara é isso, aquele que grita mais alto leva vantagem. Isso é péssimo para a democracia, péssimo para o parlamento. Então, se hoje nós estamos piorando consideravelmente a política no Brasil, isso tem a digital do Hugo Mota. Sobre essa questão, né, de partidos do Central, a gente tem visto cada vez mais um domínio ali dos partidos do Central. Como que fica a situação dos partidos de esquerda, né? Tem tido espaço ali para as discussões, as pautas progressistas, ou está cada vez mais engessado? A nossa luta é para não retirar mais direitos. Quando eu fui eleito, já tinha esse diagnóstico que nós dificilmente avançaríamos em direitos conquistados. Que nós estávamos no Congresso para evitar retiradas de direitos. Então o cenário está muito ruim, mas mesmo assim a gente conseguiu furar a bolha. Eu estou 3 anos como deputada federal, em 3 anos aprovei 6 projetos de lei. E não são projetos simbólicos, são projetos que mudam diretamente a vida da sociedade. Por exemplo, olha que absurdo. No Brasil hoje tem mais de 1,5 milhão de estudantes sem acesso à água potável nas escolas. Só em Minas Gerais tem mais de 100 escolas sem água potável. Eu criei um projeto de lei para obrigar as escolas a oferecerem água potável para os alunos. E a escola que não cumprir vai sofrer sanções caso seja provado que há um erro na gestão. Porque, segundo o Ministério Público, o maior problema hoje da falta de água nas escolas não são escolas isoladas, tipo escola quilombola indígena, é falha na gestão. Então, nosso projeto vai obrigar a investir em saneamento básico e oferecer água. Aprovamos o projeto do PIX, ou cartão, você usar no pedágio. Antes você ia no pedágio só aceitava dinheiro. Agora você pode pagar no PIX ou no cartão, vitória nossa. E acho que a maior vitória que a gente conseguiu também, que é um projeto de minha autoria, foi regulamentar a atuação dos pequenos influenciadores. Porque tinha várias famílias que exploravam a criança, o adolescente, era quase um trabalho infantil pós-moderno. E agora, para criança e adolescente monetizar na internet, vai ter que ter autorização do juiz. E se o juiz autorizar e o vídeo for monetizado, vai para uma poupança e a criança só vai receber esse dinheiro quando fizer 18 anos. Porque lugar de criança não é trabalho. Lugar de criança é a escola ou a brincadeira. Então esse projeto foi uma grande conquista. A gente trouxe para a internet o que já havia no trabalho, no mercado, por exemplo, de esporte ou no mercado da arte também, que hoje se uma criança quiser ser atriz ou ator vai ter que ter a autorização do poder público. A gente trouxe isso para a internet, foi uma grande vitória. Mas, enfim, aprovamos 6 projetos de lei em 3 anos. O Bolsonaro, em 27 anos como deputado, aprovou 2. Ou seja, em 3 anos aprovamos 3 vezes mais que o ex-presidente e projetos substanciais que mudam diretamente a realidade do povo. Como um último, para parar de fazer propaganda sobre meus projetos, que garante educação climática nas escolas, para a gente entender esse cenário que nós estamos. Enfim, grandes vitórias, está tudo no meu Instagram. Deputada, falando um pouco aí sobre esse embate institucional, a gente tem visto ali uma tensão entre executivo, legislativo e judiciário. Acredita que a gente está próximo ali de uma ruptura institucional, né? Qual que é o caminho para o equilíbrio na avaliação da senhora? Eu digo sempre que a cabeça pensa onde o pé pisa. Então vamos entender o cenário que nós estamos. O maior projeto político eleitoral da ultradireita para o próximo ano não é a presidência, porque a ultradireita já sabe que perdeu a presidência. O maior projeto da ultradireita é o Senado. E por que o Senado? É um espaço fundamental para eles colocarem em prática o seu projeto autocrático. Então, tendo maioria no Senado, você pode impeachment ministros e pôr em prática o que eles sempre quiseram, que é a sujeição do judiciário ao legislativo. Então, como eles não vão conseguir a presidência, o grande projeto é justamente esse. Instalar um projeto autoritário, instalar um projeto ditatorial e autocrático por meio do legislativo. Alguns cientistas políticos chamam de ditadura
do legislativo, que você vai render o judiciário a partir da maioria no Senado. Por isso que para o próximo ano, o grande nome da política mineira é Marília Campos. Todos aqueles que defendem a democracia têm que defender Marília Campos. A senhora defende ela para o governo de Minas ou Senado, como ela tem se colocado? Então, para o Senado, porque se o projeto da ultradireita é obter maioria do Senado para sujeitar ter maioria no Senado para sujeitar o judiciário ficar abaixo do legislativo, nós temos que ter uma força-tarefa para conseguir uma cadeira no Senado. Então, a Marília Campos é o grande nome do campo progressista e mais do que isso. A Marília Campos encarna hoje o grande nome da política democrática em Minas Gerais. E um fato que eu acho importante é que o grande nome da política mineira é uma mulher, o que mostra que as mulheres têm renovado, oxigenado a política no Brasil, sobretudo no campo progressista. Então a Marília tem se colocado como pré-candidata ao Senado, e a ultradireita vai fazer o máximo para conseguir essas 2 vagas para o Senado. Então cabe àquelas pessoas que defendem a democracia eleger Marília Campos ano que vem, porque é mais do que a Marília em si. Ela representa um projeto democrático e uma resistência a esse projeto autocrático da ultradireita de dominar o Senado e instaurar pelo Legislativo uma ditadura que vai colocar o judiciário refém do Legislativo. A senhora mencionou, né, a Marília no Senado, mas o nome da senhora também sempre é lembrado no Senado. Ano passado foi cogitado, mas acabou não acontecendo. Em algum momento tem a pretensão de ir para o Senado no próximo ano ou é um plano mais para frente? Senado, em sua etimologia, significa Casa dos Senhores. Tanto é que o primeiro banheiro feminino construído no Senado foi só em 2016. E Senado, a idade mínima para disputar é 35 anos. 35 anos dizem que é a expectativa de vida de uma travesti no Brasil. Então tem um grande sonho político, não só eu, mas os grupos que representam, de um dia estar no Senado, mas não é momento. Às vezes é necessário dar um passo atrás para que a gente avance 3 passos para frente futuramente. Então, acho que o momento agora é buscar uma reeleição para deputada federal e fortalecer o nome da Marília Campos como a nossa senadora de Minas Gerais e do Brasil. A senhora falou aí do cenário para o Senado aqui em Minas Gerais, mas falando de governo de Minas, né? A gente viu o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, se filiando ao PDT. Como que o senhor viu a chegada dele ao partido, né? E ele vai ser o candidato ao governo mesmo? Calil está pré-candidato ao governo, Calil será candidato e será o futuro governador de Minas Gerais. O cenário de Minas Gerais está muito ruim para a política. Vamos pegar os pré-candidatos. Tem Matheus Simões, que quer manter e dar continuidade ao projeto entreguista do governador Romeu Zema, que vai vender agora a Copasa, uma vergonha. Todos os lugares do mundo que passaram por privatização dos serviços de água estão restatizando porque não funcionou, porque aumenta a tarifa, piora a qualidade do serviço. A Copasa é estratégica para Minas Gerais. Então não faz sentido entregar a Copasa para os amigos do rei. Então o Matheus Simões é a continuação desse projeto privatista e entreguista do governador Romeu Zema, que é subserviente às mineradoras. Então o Matheus Simões são as mineradoras no poder. O Cleitinho, péssimo também. Além de ser um personagem exótico no ponto de vista político, parece que não gosta de povo. Pega o último vídeo que o Cleitinho fez, uma barbaridade. Uma vergonha o senador da República fazer uma fala como aquela. Não sei se você viu. O Cleitinho dizendo que pessoas que recebem benefícios do governo, como BPC, Bolsa Família, não deveriam votar. Isso é que tem raiva de pobre. É querer tirar o pobre do jogo político, da democracia. É desconhecer a Constituição. O voto é universal, é cláusula pétrea na Constituição. E ele está pensando num projeto de lei para que pobre não vote. E mais, nesse vídeo, ele satiriza, debocha das pessoas com TDAH, com neurodivergência, de pessoas com deficiência. Então não tem perfil nenhum para ser governador. É muito ruim também. E o Alexandre Calil, o Pacheco, desculpa o palavreado, mas não caga nem sai da moita.
E o Calil, pelo menos, é o nome mais ao centro. Eu tenho bastante divergência em relação ao Calil, mas bastante convergência também. Se hoje a minha família está viva, e se hoje a sua família está viva, e de quem está nos ouvindo, muito se deve ao Alexandre Calil, que ele fez na pandemia. Vamos lembrar que a Prefeitura de Belo Horizonte ganhou vários prêmios internacionais na gestão da pandemia. Então, um cara mais ao centro, mais equilibrado, e importante nesse contexto tão polarizado, ele equilibra e dá a cara de Minas Gerais. Eu acho que o Calil é hoje a cara que Minas precisa para o governo do Estado. A senhora falou do Calil ali, uma pessoa mais ao centro, mas aí teria alguma chance, né, na avaliação da senhora, e até pelas conversas ali do partido, de um apoio do PT, a gente vê, né, o presidente nacional do PT tendo algumas conversas com o ex-prefeito de Belo Horizonte. Como que está essa conversa, assim? O Calil seria a única também opção da esquerda? Se o PT tiver o mínimo de responsabilidade por Minas Gerais, tem que apoiar o Calil. Espero que o PT não faça com o Calil o que fez comigo. Nós estávamos pontuando em primeiro e segundo lugar nas pesquisas. Éramos o grande nome do campo progressista para ir para o segundo turno na campanha para Belo Horizonte, e o PT optou por lançar uma outra candidatura e fragmentar o nosso campo. Do Rogério Correia, no caso. E fragmentar o nosso campo. Já era sabido que o Rogério teria bem os votos que eu. Todo mundo sabia isso. E o PT, por uma certa vaidade partidária, prefere disputar a hegemonia do campo de esquerda em Belo Horizonte do que apoiar de fato uma candidatura que tinha chance. Ficou uma mágoa do PT depois desse episódio? Não tenho mágoa nenhuma. Nós continuamos tendo mais votos que o PT em todas as eleições que eu participei. E sou base do presidente Lula. Então, eu só acho que seria importante o PT apoiar o Alexandre Calil se tiver uma preocupação com o Estado. Eu estou aqui declarando abertamente meu apoio a Marília Campos. Nem sei quem o PDT vai lançar para o Senado, mas eu vou fazer campanha para Marília Campos, porque acima do partido, para mim, está a preocupação com o Estado e com o Brasil. Eu acho que é isso que o PT tem que fazer. O nome de centro hoje, o nome que tem chance de vitória e que vai equilibrar a política mineira e ter responsabilidade social, compromisso com os mais pobres, é o Alexandre Calil. O PT, com todo respeito aos quadros que há no PT, não há hoje nenhum quadro que pontue tão bem como o Calil. Então, espero que o PT tenha responsabilidade e apoie o Calil no primeiro turno. A senhora mencionou a Marília no Senado, mas nos bastidores se fala assim de uma conversa até do presidente do PDT em Minas Gerais, Mário Eringer, de se lançar ao Senado. Essa é uma conversa que acontece? O que a senhora acha? Existe a possibilidade do deputado Mário Eringer, que já está no 7º mandato como deputado, médico, uma vida destinada à política, ser candidato ao Senado. Seria um ótimo quadro, porque nós teríamos a Marília, uma figura mais à esquerda, e o Mário Eringer como um candidato mais ao centro. Eu acho que Minas Gerais ganharia muito com a candidatura dele, porque, como eu disse... A gente tem o nome da Áurea. O que a senhora avalia do nome dela voltando para a política? Eu fui ao lançamento da pré-candidatura da Áurea. A Áurea é uma amiga. Ela ajudou a renovar a esquerda em Minas Gerais, tirar o lado careta da política mineira e mostrar que a diversidade é importante para a política. Mas a gente tem que ser muito honesto. Assim, o Senado é o voto mais importante. As pesquisas têm mostrado que a Áurea não tem grande chance de vitória, né? Mas é uma possibilidade de segundo voto. Mas o grande nome para o Senado é Marília Campos. Deputada, a senhora mencionou ali um pouco da eleição de Belo Horizonte, né? Como que a senhora tem avaliado a gestão do prefeito Álvaro Damião? Um fracasso. Já era sabido, eu já tinha denunciado isso. Nós fizemos um apoio crítico ao FUAD, porque não era o voto do FUAD em si. Nós estávamos evitando um mal maior, que seria o Bruno Engler, que representa um projeto autocrático, assumir uma cadeira tão importante que é a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, na redução de danos entre Bruno Engler e FUAD, nós apoiamos o FUAD para evitar a vitória do Bruno Engler. Foi a mesma coisa quando teve Anastasia e Zema. Entre Anastasia e Zema, eu tive que escolher aquele que fede menos. Apoiei o Anastasia em relação ao Zema. Foi a mesma coisa com o FUAD. Mas sabíamos que o vice do FUAD era o Álvaro Damião, que tinha vários problemas. Primeiro, o Álvaro Damião fatiou a prefeitura para o Centrão, então não há um projeto educacional para Belo Horizonte. A gente vê escolas
importantes sendo fechadas, como a Escola no Barreiro, que é referência nacional para a educação inclusiva, que o prefeito vai fechar, sem diálogo com a comunidade. Não tem um projeto ambiental, não tem um projeto de desenvolvimento, não tem um projeto econômico, porque, com todo respeito, não querendo ser capacitista em minha fala, mas é algo como se fosse uma esquizofrenia, porque você tem partidos diferentes fatiando o Estado, sem um grande projeto e um grande líder na frente. E outra, não quer trabalhar os problemas essenciais, é a velha política do pão e circo. Aquilo que ele fez na Lagoa da Pampulha é vergonhoso. Vergonhoso não só no ponto de vista estético, de colocar... A questão ali dos barcos. Dos barcos, não só no ponto de vista estético, colocar uma tábua para anunciar que a Pampulha vai ser navegável, não só isso, mas também no ponto de vista político, porque o governo do Estado garantia com a Copasa navios para fazer aquela embarcação gratuitamente. Eu ia perguntar isso, como que a senhora estava vendo essa briga, né, entre prefeitura e governo do Estado ali, quem que tem razão? Então, nesse caso da Pampulha, é o governo do Estado. O governo... Isso mostra que, para cima das questões partidárias, políticas eleitorais, tem que estar questões do bem comum. O prefeito Álvaro Damião, com uma prefeitura que fechou o orçamento esse ano com déficit de quase R$1 bilhão, prefere fazer um contrato com uma empresa que não tem tradição em navegar pessoas, vai pagar milhões de reais por ano, cada viagem daquele barquinho vai custar para os cofres públicos cerca de R$12 mil. R$12 mil por hora. Colocando a população em risco, porque está navegando numa lagoa poluída, com vários gases ali cancerígenos. A Pampulha ainda não está saudável. E, por último, deixando de receber esses barcos da Copasa, que faria gratuitamente. Então, por vaidade, o Damião erra e erra feio. E o debate não deveria ser isso. Esse valor que está sendo utilizado para dar para as pessoas navegarem na Pampulha deveria ser utilizado em outras políticas. Tem aumentado a população de rua em Belo Horizonte, não há uma política séria de moradia, são R$12 mil por hora. Eu pergunto para o cidadão, o que você faria com R$12 mil por hora em termos de política pública? Eu, quando nem era vereadora, eu era professora, com R$300 por mês, eu aluguei uma casa, que foi a primeira casa de acolhimento de pessoas trans em situação de rua. Por essa casa passaram mais de 20 pessoas em situação de rua, com R$300 por mês. Agora, R$12 mil por hora. Qual política de moradia ele podia fazer para as pessoas em situação de rua, mas prefere maquiar a cidade, na velha política do pão e circo, do que entregar uma cidade séria para a população através de políticas públicas. A gente teve aqui em Belo Horizonte recentemente a polêmica da tarifa zero, né? A Câmara não aprovou esse projeto, ali terminou em primeiro turno, só que logo depois o prefeito Álvaro Damião anunciou ali a gratuidade aos fins de semana, domingos e feriados, né? Como que a senhora viu toda essa discussão aqui em Belo Horizonte? Muito ruim, porque mostra mais uma vez o lado oportunista do prefeito Álvaro Damião, que o projeto da tarifa zero é um projeto que foi construído pelos movimentos sociais há anos em Belo Horizonte, no Brasil. Na Câmara dos Deputados tem uma PEC de minha autoria tramitando também para garantir tarifa zero no Brasil inteiro. E aí, após a pressão popular, o Álvaro Damião, no diálogo com os vereadores, derruba o projeto que garantiria tarifa zero e um mês depois anuncia tarifa zero nos finais de semana de feriados, como se o projeto fosse dele. Primeiro, o projeto não é dele, é da cidade. E segundo, foi construído por os movimentos sociais. A vereadora Isa, que estava na frente, não foi comunicada. Os outros vereadores que lutaram por isso, o movimento Tarifa Zero não foi comunicado. E ele, Álvaro Damião, lança como se o projeto fosse vitória e conquista dele. Nunca foi pauta do prefeito. O que o prefeito deveria fazer, o mínimo, é garantir o mínimo de humildade. E é isso que falta no Álvaro Damião. Humildade, falar, parabéns, esse projeto é ótimo, vamos colocar sábado e domingo. Ou então falasse para o governador Romeu Zema. Eu tenho inúmeras críticas ao Zema, se o Zema está de um lado, eu estou do outro. Mas ele acertou a oferecer para a prefeitura a Copasa cedendo os navios para navegar na Lagoa da Pampulha. Falta humildade, e na política a humildade é fundamental para poder buscar o melhor para o povo, né? Falando um pouco sobre essa pauta ambiental, que é muito cara para a senhora, a gente teve recentemente a Operação Rejeito, né, aqui em Minas Gerais. Como que a senhora enxergou essa operação e se acha que pode ter novas operações envolvendo essa questão?
Olha, primeiro, a Operação Rejeito, para quem não sabe, foi a maior operação da Polícia Federal em Minas Gerais, na esfera ambiental, que deflagrou o maior crime, a maior estrutura de corrupção na política ambiental de Minas Gerais e do Brasil. Uma corrupção feita por mineradoras, que eu já anunciava há anos, quando subia a Serra do Curral de madrugada e filmava os caminhões roubando minério. Inclusive, as várias ameaças de morte que sofri, as vezes em que eu fui na Serra do Curral à noite, fui recebida a tiro, porque os seguranças atiravam para o alto para fazer eu fugir, e eu ligava para a Polícia Militar, para a Polícia Federal, para a Guarda Municipal, e não ia ninguém lá. Porque estava todo mundo preso, com o rabo preso, com a caixinha das mineradoras, que eu anuncio há anos. Então, essas denúncias que a gente fez durante anos serviram como substrato, que eu levei para o Flávio Dino. Eu peguei toda a estrutura que há da Operação Rejeito, eu levei para o ministro Flávio Dino, os cruzamentos todos, os empresários envolvidos, os políticos envolvidos, entreguei na mão do Flávio Dino. Depois eu sentei com o outro ministro da Justiça, apresentei para ele também. E agora estourou a Operação Rejeito. Vai acontecer mais coisa porque eu entreguei para o Flávio Dino os cruzamentos. E eu digo que apenas a ponta do iceberg está presa. Tem muito mais político da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, das câmaras de vereadores, das prefeituras envolvidas. Então, acreditamos que está no STF um debate para liberar uma nova atuação da Operação Rejeito, porque envolve deputados com fórum privilegiado. E fico feliz de que o meu trabalho como deputada federal de fiscalizar subsidiou a operação da Polícia Federal. E tem muito político aí que esse final de ano tem que ficar atento, porque no ano que vem vai eclodir mais coisa e mais gente vai ser presa. E como que a senhora avalia ali a condução do governo Zema ali, porque estourou ali, envolve vários governos, né, vários nomes, mas a condução ali do governo Zema nessa operação, o pós? Foi muito ruim, porque primeiro, no mínimo que deveria acontecer é a secretária de Meio Ambiente ou ser exonerada ou pedir exoneração. Como é que pode o maior escândalo de corrupção envolvendo mineradoras em Minas Gerais e servidores do Estado ser deflagrada, tudo sob os olhos do governador e da Secretaria de Meio Ambiente, e a secretária continua como se nada acontecesse. O governador Romeu Zema, nenhuma posição firme também, então achei péssimo. E a posição do Zema mostra muito a relação do governo com as mineradoras. Eu já digo há anos que o Zema é um office boy das mineradoras. Porque, infelizmente, quem manda em Minas Gerais é as mineradoras. Eles queriam minerar o nosso pão de açúcar. A Serra do Curral está para Belo Horizonte, que o pão de açúcar está para o Rio de Janeiro. Estavam roubando minério, dinamitando a Serra do Curral a 3 quilômetros da prefeitura. 3 quilômetros da prefeitura dinamitando. Fizeram um buraco gigante, absurdo, aos olhos da prefeitura do governo do estado, e ninguém fez nada. E olha que eu, sendo na época a vereadora mais votada de Belo Horizonte, filmando, entregando para o Ministério Público, entregando para a Polícia Civil, entregando para a Polícia Federal, ninguém fazia nada. Porque é um poder bilionário envolvido. Não sei se você viu, mas o dinheiro bloqueado e que circulou na operação, nesses mafiosos da máfia da mineração, foi 3 vezes maior do que o PCC circulou no ano passado. Então, é uma organização bilionária que envolve, como é que funciona? Rouba-se, instala-se uma mineração ilegal, sem licença ambiental, rouba-se minério, como fazia aqui na Serra do Curral. Com esse dinheiro roubado, você molha a mão do prefeito, molha a mão de vereadores, molha a mão de figuras públicas importantes, molha a mão de gente da polícia, e com isso faz a chamada caixinha das mineradoras. Flexibiliza a legislação ambiental com esse dinheiro. Então, eu tenho orgulho de ter feito essa denúncia, mas ao mesmo tempo muito medo. Porque as ameaças de morte que eu sofro de grupos neonazistas são infantis comparadas ao risco que eu sofro por ter denunciado as mineradoras. Assim. Eu estou lidando denunciando aqueles que mandam na política de Minas Gerais.
Deputada, ainda nessa questão da pauta ambiental, a gente teve a COP em Belém, né? Qual que foi o saldo do evento na avaliação da senhora, né? Se valeu a pena fazer esse evento aqui no Brasil, mesmo com custos elevados e com todos os problemas de logística que aconteceram? Eu acho que são alguns pontos. A COP, ela é repleta de contradições. Não tem como construir uma COP sem contradições. E as contradições da COP são contradições que é na própria lógica do sistema econômico que nós estamos. Vou dar um exemplo concreto. Essa COP, na minha perspectiva, foi a COP com a maior participação popular da história. Isso é uma grande vitória, colocar a população no debate climático. Nas outras COP a gente não teve isso. Por exemplo, quando eu fui na COP em Dubai, COP 28, para eu ter acesso aos Emirados Árabes, precisou por quase um ano o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, dialogar com a ONU para garantir a minha entrada nos Emirados Árabes, porque a minha existência em Dubai é crime. Não sei se você sabe, mas a transexualidade é crime com pena de morte em Dubai. Então, para entrar, precisa do embaixador brasileiro nos Emirados Árabes me pegar na porta do avião para eu entrar em Dubai. A mesma coisa em Baku. Então, nas outras COP tiveram baixíssimas participação popular. No Brasil teve muita participação popular. E uma entrega importante para Belém. Belém conseguiu em um ano o que demoraria 40 anos para conseguir. Lógico que tiveram problemas sérios que têm que ser investigados. E lógico que houve erro também, mas colocando na balança entre erros e acertos, houve muito mais acerto do que erro. Primeiro, pela participação popular. Segundo, porque se você for a Belém, você vê o orgulho do povo de Belém, do povo paraense, com a mudança que aconteceu em Belém. As entregas, parques, todo o porto reconstruído. O orgulho brasileiro. Mas a COP em si, o evento da COP, tem muitas críticas, porque eu acho que já exauriu esse modelo da ONU de debate climático e de negociação global. Eu acho que é momento de a gente pensar uma outra modelagem de debate para essas questões. Mas termino dizendo, se foi ruim com a COP, sem ela seria pior. Então a COP é algo necessário que nós temos, apesar das contradições. E o que urge é a ONU reorganizar com os países uma nova forma de diálogo global e decisão global para punir aqueles que são os maiores poluentes. E eu tenho muito orgulho de um projeto de lei meu que foi aprovado, transferiu a capital do Brasil para Belém durante a COP, justamente para colocar a região amazônica como capital do debate político brasileiro. Isso não trouxe nenhum gasto para os cofres públicos e foi uma vitória também que a gente teve. Deputada, já caminhando para o final, ano que vem, ano de eleição, 2026, está nos horizontes da senhora a reeleição, mas mais do que isso, Prefeitura de Belo Horizonte ainda continua sendo um plano? Continua. Eu venho candidata à reeleição para deputada federal e tenho o sonho de ser prefeita de Belo Horizonte. A última eleição, eu até anunciei isso no meu Instagram. Durante minha vida toda, tive um perfil depressivo muito grande e nunca enfrentei a depressão que me atravessava. E aí, nesse ano, eu tive o diagnóstico de autismo, de altas habilidades, também da depressão, que eu sempre achei que a depressão era uma característica minha e não uma doença. E era um erro que eu tive. E com o tratamento eu tive uma melhora substancial na qualidade de vida, com o diagnóstico comecei a me entender melhor. E hoje, com apoio psicológico, apoio psiquiátrico, minha vida está muito boa e melhorando consideravelmente. As últimas eleições todas que disputei, para senadora, vereadora, deputada, prefeita, foram eleições que eu fiz estando depressiva. A eleição do ano que vem vai ser a primeira eleição que eu farei estando tratada da depressão. Então, a gente vai voar e vai voar alto. Eu fico feliz com a votação que tive como prefeita. Era um cenário difícil, porque o voto útil pesou muito, mas eu tenho certeza que uma eleição futura eu entregarei mais para Belo Horizonte e receberei mais de Belo Horizonte e confio que eu e BH juntas ainda vamos celebrar uma vitória de ter a democracia, os direitos humanos, a diversidade sentada na 1212 Afonso Pena, que é justamente a cadeira da prefeitura.
Deputada, eu queria agradecer a presença da senhora aqui hoje, sempre muito bem-vinda, voltar mais vezes. Eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho, fico muito feliz que o Tempo está sempre oxigenando o jornalismo e sendo um berço para o jornalismo no Brasil. Tenho certeza que você vai voar alto e o que puder a gente poder fortalecer o jornalismo, que é fundamental para a democracia, pode contar conosco. Obrigada, deputada. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.